Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thalita, vivendo na Coreia, curiosidades, cultura e lazer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma novidade. Hoje eu tô gravando aqui fora porque tá muito gostoso o clima e enquanto eu gravo, a Jessie fica fazendo o passeio dela aqui na quadra, olha. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os meninos, o Yusu, o Otávio e o Murilo. Aconteceram muitas coisas nesses últimos meses e eu quero compartilhar com vocês algumas delas. E também eu tenho uma mega novidade para vocês, é uma novidade boa, tá bom? Vou deixar ela um pouquinho para o final para vocês ficarem curiosos. Então, pessoal, os meninos, eles estão assim, cada um numa dinâmica diferente, né? Eu vou começar pelo mais velho. Pelo Yusu. Então, o Yusu, lembra que eu falei para vocês que ele estava estudando para fazer a prova do Enem aqui da Coreia, que se chama Sunan? Então, ele fez a prova, mas infelizmente ele não passou, porque assim, gente, aqui na Coreia, quando eles fazem essa prova, eles têm que se inscrever para 3 faculdades. Então, não é só simplesmente passar na prova, tem que passar na prova, né, e ter a nota para entrar nessas 3 faculdades. Um exemplo, ele faz a inscrição, um exemplo, para a faculdade 1, 2 e 3. Ele escolhe as faculdades que ele quer ir. E aí ele faz a prova. Depois da prova, aí as faculdades vão ver a nota deles e só entra nessas faculdades quem for tirando as notas máximas. E o Yusu escolheu 3 faculdades difíceis de entrar. Então ele não conseguiu a nota para conseguir entrar em uma dessas 3 faculdades. Então, ou seja, ele não pode entrar em nenhuma outra faculdade. Ele só pode entrar em uma dessas 3 faculdades que eles se inscrevem, entendeu? Então, o Yusu ficou muito chateado com isso. Nós também ficamos muito preocupados com ele. Vocês entenderam sobre isso da faculdade? Então, qualquer coisa vocês deixam aí alguma dúvida que eu respondo depois, tá? O Yusu ficou muito chateado porque ele não conseguiu entrar em nenhuma dessas 3 faculdades, então ele não ia conseguir entrar em nenhuma outra. Aí ele ficou muito chateado, ele ficou meio depressivo. Nós ficamos muito preocupados com isso, porque antes disso o Yusu tinha feito terapia, ele tinha atravessado uma depressão, daí ele fez, né, o tratamento, fez terapia, tudo, daí ele ficou bem. E aí depois veio o resultado da prova e aí ele ficou chateado de novo. Então nós ficamos bem preocupados com ele. Aí ele começou a beber, sabe, dá aquele trabalho assim de adolescente. Começou a beber, ficar bem na dele, trancado no quarto. Ai, imagina, né? Aí a gente já começou a ficar assim bem preocupados com ele. Mas aí a gente tentou apoiar e falou para ele, olha, a gente deu 2 opções. Ou você estuda esse ano de novo e faz a prova no final do ano, ou você vai para o exército. Mas a gente queria que ele estudasse de novo e fizesse a prova no final do ano. Esse era o certo. Só que ele não queria fazer, ele não queria estudar de novo. De jeito nenhum, assim, ele, não, nossa, eu estou muito cansado de estudar, porque ele passou o ensino médio inteiro estudando das 8 até 6, 7, 8 horas da noite na escola, no ensino médio. E depois ele não quis mais estudar para fazer a prova, ele decidiu ir para o exército. Só que aí, depois a gente foi, né, procurar saber sobre o exército e tal, e o alistamento para o exército é só em junho ou julho. Então, de qualquer forma, ele só ia poder entrar no exército lá no final do ano. Então, a gente falou para ele, é melhor você estudar para não perder esse ano, e você faz a prova no final do ano. Fazendo a prova, daí você decide se vai para a faculdade ou você vai para o exército, mas você precisa fazer essa prova de novo. E aí ele não quis fazer, ele não quis estudar, gente, foi um caos. Aí decidiu fazer um curso de edição profissional no centro. Aí a gente inscreveu ele lá no curso, ele começou a fazer o curso. Só que aí ele ficou pensativo, né, sobre isso e tudo mais. E aí ele foi conversando com os amigos dele também, enfim. Ele decidiu estudar de novo para fazer a prova no final do ano. Então, ele parou de fazer o curso de edição profissional lá no centro, que ele estava fazendo, e agora ele está estudando de novo para fazer a prova no final do ano de novo. E aí o que acontece é assim,
Essa prova é muito difícil e aí eles não simplesmente ficam estudando em casa, tem que entrar em um curso. E nós colocamos ele em um curso para ele estudar e esse curso é bem puxado. Então ele começa às 8 da manhã, ele sai de casa às 7h30 mais ou menos, é aqui no bairro mesmo. Então ele começa às 8 da manhã e ele vai até 10 horas da noite. E lá é bem rígido assim, então ele não pode ficar com o celular. Quando ele chega, ele já tem que colocar o celular em uma caixinha e ficar focado só estudando. Aí ele tem 1 hora de almoço. Para ele receber o celular na hora do almoço, precisa de uma autorização dos pais. E ele já é de maior, tá, gente? Ele tem 19 anos. E daí a gente autorizou ele a receber o celular na hora do almoço e na janta. Então ele tem 1 hora de almoço e 1 hora de janta. Aí só nessas 2 horas aí que ele pega o celular. O resto do tempo ele fica sem o celular e só estudando. Então, nossa, chega caixas de livros lá em casa, porque tem que comprar. Mas ele está muito focado, né? Os amigos dele deram muito apoio assim para ele voltar a estudar também. E, enfim, ele está agora nesse curso. Por isso que é difícil agora ver o Wilson com a gente nos vlogs e tal, porque ele está nesse curso estudando muito. Então, dia de semana ele estuda das 8 às 10, às vezes ele fica até 11, 11h30. No sábado, ele também vai das 8 às 6 horas da tarde. Então, depois das 6, quando ele sai, aí ele quer encontrar os amigos dele. Aí ele encontra os amigos dele, vai jantar, tal, eles vão jogar boliche, vão para lan house, fazer essas coisas que eles gostam, vão jogar basquete. E aí no domingo, ele vai para a igreja e depois ele some. Ele vai sair com os amigos dele, agora que ele tem a carta dele, né? Ele pega o carro, aí ele vai passear com os amigos dele aqui perto mesmo, fazer as coisas que eles gostam. E aí ele passa o domingo assim, fazendo as coisas que ele quer. Mas o Wilson tá nessa dinâmica aí, ele tá bem focado e se Deus quiser, no final do ano, ele vai conseguir passar na prova e entrar na faculdade que ele quer. E quem sabe depois eu faço um vídeo para vocês explicando um pouco melhor sobre esses cursos, que são bem intensos, né? Bem intensivos, assim. Mas é isso, gente, sobre o Wilson. Pelo menos, graças a Deus, ele decidiu voltar a estudar esse ano, né, inteiro e fazer a prova no final do ano. Se Deus quiser, vai dar certo. Então, tá, vamos lá agora para o filho 2. O Otávio, gente, nossa, eu tô num impasse com o Otávio que vocês não têm noção. Que é assim... O Otávio, ele quer fazer 1000 coisas. E aí ele acaba não fazendo nenhuma direito. E aí a gente começa a cobrar as coisas dele. Tipo assim, um exemplo. O Otávio, ele sempre fez matemática e inglês, depois da escola, durante a semana. No final de semana, no sábado, ele faz bateria, que ele é baterista da banda lá da escola. Então, no sábado ele faz bateria e faz violão. Ok. E aí ele queria fazer jiu-jitsu, daí ele estava fazendo jiu-jitsu, aí depois ele decidiu não fazer mais o jiu-jitsu, ele decidiu entrar na natação. Só que, né, nisso aí tudo, ele parou de tocar piano. Não sei se vocês já perceberam que ele não está mais tocando piano nos vídeos. E eu tô muito no pé dele com essa questão do piano para ele não parar de tocar piano. Ele decidiu parar com o jiu-jitsu e entrar na natação. Ok. Aí a gente tirou do jiu-jitsu, colocou na natação, tudo bonitinho. E aí o que acontece? O Otávio, ele é muito intenso. Eu não sei, sabe, a cabecinha dele assim, ó, é 1000 o tempo inteiro. Beleza. Aí o que aconteceu? Ele entrou na natação, porque ele faz a natação todos os dias, né? Tava fazendo a natação todos os dias. Beleza. Das 9 às 10 da noite. E aí começou a vir reclamação do curso de matemática que ele não estava fazendo a lição de casa direito. E a gente começou a pegar no pé dele, olha, você não está fazendo a lição de matemática, não está entregando lá, está dormindo no curso, a professora está falando. E aí como é que vai ficar? Ah, não, eu vou tentar melhorar. E nisso ele não estava tocando piano. Eu falei, Otávio, você não pode parar de tocar piano. Você tem que continuar, mesmo que você faça, mesmo que você toque, um pouco por dia. E nada dele tocar, beleza. E aí veio mais reclamação do curso de matemática. Aí o que a gente fez? Tirou ele da matemática, deixou ele só no curso de inglês e na natação.
durante a semana. Só que aí ele não voltou a tocar piano, entendeu? Aí o que ele faz? Ele sai do curso, encontra com os amigos dele, fica aqui no bairro, para lá e para cá, não vem para casa cedo e só vem na hora praticamente de ir para natação e nada de tocar piano. Aí eu fui e tirei da natação. Falei, eu vou tirar da natação, você não está fazendo o que eu quero, você tem que voltar a tocar piano. Aí eu coloco você na natação do jeito que você quer. Ah, é porque agora eu não tô no meu momento de piano, eu tô no meu momento não sei o que lá o quê. Aí ele começa a vir querer entrar na minha mente, assim, ó. Eu não tô no meu momento de piano, agora eu tô no meu momento de natação, não quero tocar piano mais, que não sei o quê. Eu falei, você vai tocar sem querer o piano. Aí sim eu coloco você na natação de novo. E então eu tô nesse impasse aí com o Otávio. E a natação é o seguinte, tem que fazer a matrícula todo mês, dia 24. Hoje é dia 18 e a gente ainda não tá conseguindo decidir esse negócio do piano direito. Eu falei pra ele, se você não voltar a tocar piano em casa 20 minutos, meia hora, todos os dias, eu não vou colocar você na natação. Aí, beleza. Eu tô nesse impasse aí com o Otávio. Ele agora tá só no curso de inglês durante a semana. No final de semana ele está fazendo a bateria com o violão. E aí eu falo para ele praticar violão em casa também, porque em casa tem violão, né? E enfim, ele é um menino maravilhoso, como vocês sabem, né? Ele é um menino assim incrível, ele é muito intenso, como eu falei, então ele fica querendo fazer muitas coisas. E a gente dá essa oportunidade dele fazer as coisas que ele quer. Só que aí quando a gente vê que ele está muito empolgado com muita coisa e não está fazendo nada direito, aí a gente dá uma cortada. E vamos ver o que vai acontecer. Enfim, o Otávio, nós estamos assim nessa dinâmica. Beleza. E tem o Murilo. O Murilo é o seguinte, gente. Os meninos que jogam futebol, eles têm o direito de tirar nota baixa nas provas da escola. Por quê? Porque eles não têm tempo de estudar muito. Eles não têm tempo de ir para cursos, eles não têm tempo de estudar muito, porque eles treinam muito. Então, a escola, ela dá essa possibilidade para eles, né, deles tirarem nota baixa nas provas. A gente fica até meio preocupado com o Murilo, porque fala, meu Deus, se não der certo esse negócio de futebol, como que vai ser? Porque o Murilo, ele não faz curso. E como eu falei para vocês, ele estuda assim o básico na escola, né? Todos eles, os meninos que jogam futebol. Enfim, e aí ele treina muito, o Murilo ele é muito dedicado, gente, torçam por ele quando os jogos dele, ele é muito dedicado no que ele faz, é uma coisa assim que realmente ele ama fazer, sabe? Eu vejo, ó, ele é todo arrebentado, gente, o Murilo, ele já quebrou aqui a clavícula, o joelho dele é todo machucado, ele é todo ralado, ele já fez tratamento aqui na lombar, então ele sente muitas dores na lombar, aí a gente levou ele para uma clínica que tem aqui direto para ele fazer tratamento, aí vai lá, toma injeção, faz as coisas, toma remédio, enfim, ele fez até um tratamento longo, viu, na lombar dele. E aí também, o que acontece? O Murilo, ele perdeu bastante velocidade. Por quê? Porque ele cresceu muito rápido. Então, quando ele era menorzinho, ele tinha mais velocidade. Aí, do nada, o menino perdeu a velocidade. E a gente ficou preocupado assim, nossa, o que está acontecendo? Que o Murilo não está conseguindo correr rápido. E a gente não sabia. Aí, depois, o treinador dele explicou pra gente que nessa idade é o seguinte, quando a criança cresce muito rápido, o corpo, ele perde o balanço. E aí, foi isso que aconteceu com o Murilo. Como vocês sempre falam, né, que eles cresceram muito rápido, assim, os gêmeos, eles estão maior do que o Yusu. Agora, eles estão com 1,84 m, os gêmeos. E aí, o treinador explicou pra gente que, como ele cresceu muito rápido, o corpo acaba não acompanhando tanto na velocidade. E aí, a gente teve que colocar ele em aulas de personal para ele trabalhar a velocidade dele. E aí ele faz aula de personal, e aí ele faz uma outra aula, que eu esqueci agora o nome, é Physical. É uma aula específica só para isso, só para trabalhar a velocidade dele. Então, além dele fazer o Pidcore, ele faz aula de personal e ele faz os treinos, né, na escola, e fora isso ele tem os jogos. Agora mesmo eles estão em jogos de liga,
tá rolando aí a liga, e aí toda quinta-feira tem jogo. Então sempre tem jogo e ele tá abarrotado assim de treinos, então por isso que às vezes o Murilo ele fica também sem paciência de aparecer nos vídeos, sem paciência de aparecer em lives, mas é por causa disso mesmo, porque ele tá muito cansado. E aí eu tento entender, né? Eu entendo isso e deixo ele à vontade, assim. E aí o que acontece, gente? O Murilo agora, ele tá no último ano do Fundamental 3. E aí o ano que vem ele vai entrar para o ensino médio. Então agora é a época dos olheiros começar a procurar os jogadores, para começar a escalar eles para outros times, porque no ensino médio eles entram para o Pro, que é o time antes do profissional. Porque no profissional eles já são de maior, né? Já passou pelo ensino médio inteiro e aí eles já ficam de maior, então eles entram para o profissional mesmo. Antes disso, eles entram para o Pro. E aí agora é a época deles serem escalados para o ano que vem eles entrarem para o Pro, que é no primeiro ano do ensino médio. O Murilo, ele foi escalado, a novidade que eu queria falar para vocês, faz tempo que eu queria falar isso para vocês, ele foi escalado para ir para um time de futebol lá em Cheonan. Lembra no ano passado que teve as competições de verão em Cheonan? Quem acompanhou vai lembrar. É uma cidade lá perto de Seul, é bem longe daqui, dá quase 3 horas de carro. E aí, nesses jogos, os olheiros já ficaram de olho nele. E esse ano eles entraram em contato com o treinador do MU, para entrar em contato com os pais, para poder fazer a proposta. E aí o Murilo, então, ele foi escalado para ir para o time de Cheonan, o Pro. Então ele ficou super feliz. E o que acontece? Ele vai ter que morar lá, né? Porque é longe e não tem como, assim, tem que morar lá. Agora é maio, então a gente ainda não sabe direito como vai ser a questão da escola. Isso aí vai ficar um pouquinho mais para frente. Mas aí depois eu vou falando para vocês. Vai morar em um alojamento. E é isso, gente. Aí eu fiquei assim tão apreensiva com isso, sabe? Ele só tem 14 anos. Em setembro ele vai fazer 15. Então ele vai para lá com 15 aninhos, gente. Meu caçulinha, nossa. Eu fiquei assim tão apreensiva assim com isso, sabe? Eu fiquei triste esses tempos aí atrás, porque sim, eu sei que eles vão, né, tomar o caminho deles. E aqui na Coreia, gente, isso acontece bem cedo, tá? No Brasil, eu acho que os filhos demoram um pouco mais para sair da casa dos pais, mas aqui na Coreia é bem normal eles saírem cedo, então eu sempre tive essa consciência de que eles vão sair de casa cedo. Mas eu não imaginei que fosse tão cedo para o Mu, né? Igual eu falei para vocês, ele vai com 15 aninhos e é numa cidade, fica 3 horas daqui de Daegu. Enfim, aí a gente não sabe se ele vai poder vir para casa todo fim de semana, ou se ele vai, tipo, vir um fim de semana, o outro não. Eu não sei ainda. Vamos ver, depois a gente vai sabendo das coisas e eu vou falando para vocês. Só que aí também eu fiquei trabalhando isso na minha cabeça, sabe? Pensando, não, se não tivesse acontecido isso, também não seria bom para ele, porque é para acontecer isso agora, né? Eles precisam ser escalados agora para entrar nos times do ano que vem. Então, se isso não acontecesse, ele iria ficar super chateado, triste. E a gente também, né? Porque esse é o sonho dele. Então, a gente tem que agradecer a Deus que isso aconteceu. É uma oportunidade para ele dar um passo, né, à frente. Ele, nesse time assim maior, ele vai ter um acompanhamento muito maior, um treino muito maior, então ele vai ter essa oportunidade de aprender. Isso não significa também que ele vai ficar lá esses 3 anos, que é certeza absoluta, tá bom? Tudo pode acontecer. Pode ser que ele fique 1 ano e não dá certo, aí vai acabar voltando para ir para outro lugar, ou pode ser que ele fique, a gente ainda não sabe. Mas por agora ele vai, né? O Luiz ele já foi para lá, para Cheonan. Outro dia ele tirou um dia de folga e foi para lá e assinou o contrato já, tudo certinho. Então já tem o contrato assinado e tudo. Então nós estamos muito ansiosos com isso. E aí eu fico assim, tão,
não sei, é aquela coisa assim, coisa de mãe também, né? Tipo assim, ai meu Deus, o Mu, ele vai mudar pra lá no final do ano, eu quero tanto aproveitar mais ele esse ano. Só que ele não tem esse tempo de aproveitamento com a gente, sabe? Porque ele treina muito e ele fica muito tempo fora. Igual, dia de semana, ele sai cedo, ele sai 7h30 de casa para ir pra escola e tal. E aí ele chega em casa, o dia que ele chega mais cedo é 8h30, 9 horas. 8, 8h30, é mais cedo. Geralmente ele chega 9, 10 horas da noite. Porque depois do jantar, ele janta lá na escola, eles ainda vão treinar, e aí às vezes ele tem aula de personal, então ele chega tarde em casa, daí ele chega cansado. Ontem mesmo ele chegou bem cansadinho, aí pediu para fazer uma massagem no ombro dele, que o ombro dele estava dolorido. Aí eu fui ver, estava todo duro. Aí ele vai, lancha, toma banho e dorme. É sempre assim. Aí no fim de semana também, ele sai para fazer as aulas dele de personal, de Peace Corps, e aí ele acaba não tendo muito tempo para ficar em casa. Então eu fico um pouco triste assim com isso, mas fazer o quê, né? É assim, as coisas são assim, então vamos que vamos. E é isso, gente. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada. Eu acho que não. Se acontecer mais alguma coisa, eu falo pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Então, eles estão vivendo essa dinâmica deles. A gente tá tentando acompanhar, apoiar no que eles precisam. E é isso. Graças a Deus, tá indo tudo bem. E acho que eu não esqueci de mais nada. Qualquer dúvida, vocês escrevam aí que eu tento responder, tá bom? E é isso, gente. Não esqueçam seu like aí no vídeo. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Popó. Jessie fazendo o passeio dela, olha. Jessie! Jessie, vamos embora? Já passeou bastante, bonitinha?